Bom dia, criançada, turminha do terceiro ano. E vamos a mais um dia de história. Agora, a professora trouxe para vocês esta história, A Ilha Perdida. Autora Maria José Dupré. O que vocês imaginam que vai acontecer nessa história? Por que esse nome, A Ilha Perdida? Será que a ilha se perdeu? Uma ilha no meio do mar, olhem lá. Mas por que perdida? Vão pensando. Vou falar um pouquinho sobre a autora que eu achei interessante, que é a autora Maria José. Foi alfabetizada pela mãe e pelo irmão mais velho. Olha que interessante. Ela morava em Botucatu e a mãe e o irmão mais velho que a ensinou a ler e a escrever. Não é bacana? Muito bacana isso. Então vamos lá, já que vocês pensaram, vamos lá. A Ilha Perdida. Na fazenda do padrinho, perto de Taubaté, onde Vera e Lúcia gostavam de passar as férias, correr o rio Paraíba. Rio imenso, silencioso, de águas barrentas. Ao atravessar a fazenda, ele fazia uma grande curva para a direita e desaparecia atrás da mata, mas, subindo-se ao morro mais alto da fazenda, tornava-se a avistá-lo a 1 quilômetro de distância, e nesse lugar, bem no meio do rio, via-se uma ilha que na fazenda chamavam de Ilha Perdida. Solitária e verdejante, parecia mesmo perdida entre as águas volumosas. Kiko e Oscar, os 2 filhos do padrinho, ficavam horas inteiras sentados no alto do morro e conversando a respeito da ilha. Quem viveria lá? Seria habitada? Teria algum bicho escondido na mata? Assim, a distância parecia cheio de mistérios, sob as copas altíssimas das árvores. E as árvores eram 3 juntas umas das outras, que davam a impressão de que não poderia caminhar entre elas. Oscar suspirava e dizia: se algum dia eu puder ver a ilha de perto, vou mesmo. Kiko perguntava: não tem medo? E se tiver alguma onça morando lá? Onça? Não pode ter. Como é que a onça vai parar lá no meio do rio? Nadando. Ouvi dizer que onça nada muito bem. Oscar respondia pensativo: pode ser. Todos os bichos sabem nadar. Só a gente precisa aprender. Mas eu queria ver o que há na ilha. Falam tanta coisa. E ficava olhando a ilha perdida. Se falava com o pai, este prometia: quando forem mais velhos, faremos uma excursão à ilha. Arranjaremos canoas apropriadas e iremos até lá. Os 2 meninos chegavam muitas vezes a sonhar com a ilha. Por ocasião de umas férias, justamente em fins de novembro, chegaram à fazenda Henrique e Eduardo, os 2 primos mais velhos de Oscar e Kiko. Eram 2 meninos de 12 e 14 anos, fortes e valentes. Montavam muito bem e sabiam nadar.
Logo nos primeiros dias, percorreram sozinhos grande parte da fazenda. Subiram e desceram morros, andaram por toda parte, e ao verem o riozinho onde Vera e Lúcia tinham ido pescar uma vez com o padrinho, apelidaram-no de Filhote do Paraíba. Madrinha avisava: vocês não devem andar tão longe de casa. De repente, não sabem mais voltar e perdem-se por aí. Eles riam e diziam que não havia perigos. Continuava a dar grandes passeios, e quando ouviam o sino das badaladas, tratavam de voltar depressa. No terraço da casa havia um grande sino que padrinho costumava tocar todas as manhãs. Dizia que era para acordar os dorminhocos. Mas, quando Henrique e Eduardo demoravam um pouco mais nas caminhadas, padrinho tocava 3 badaladas, conforme haviam combinado, e eles já sabiam que deviam regressar. Uma tarde, os 4 meninos ficaram no alto do morro, olhando a ilha perdida. Como seria bom se tivessem uma canoa e pudessem ir ver o que havia na ilha. Eduardo, de espírito mais prático, foi logo dizendo: que pode haver lá? Árvores, cipós, ninhos de passarinhos. Henrique, com a mão no queixo, olhava pensativo em direção à ilha. Depois disse: vou ver se arranjo uma canoa por aí, nem que seja emprestada ou alugada. Impossível que ninguém tenha uma canoa. Eu sei remar, aprendi em Santo Amaro com os primos. Os olhos de Kiko brilhavam de contentamento. Você sabe mesmo remar? Oscar disse uma frase que esfriou o entusiasmo de todos. Nem pense nisso. Papai não deixa. Já pedi muitas vezes e ele não deixa. Continuaram a olhar o rio e Henrique perguntou: por que chamam de Ilha Perdida? Kiko explicou: ninguém sabe direito. De certo, porque parece mesmo perdida no meio do rio. Quando viemos para cá, já chamavam assim. O Bento disse uma vez que morava gente lá, mas não acredito. Acho que é boato, mas os moradores daqui dizem isso. Os primos ficaram mais interessados. Quem mora lá? Será possível? Chame o Bento para perguntar. Bento era o filho da cozinheira, Eufrosina. Kiko e Oscar começaram a gritar com toda a força: Bento! Ô Bento, vem pra cá! Ouviram uma voz lá embaixo e o morro respondendo: já vou! Bento estava recolhendo os bezerrinhos do pasto. Quando acabou o serviço, subiu o morro, bem devagar, cansado, suarento e mastigando um capim. Encontrou os 4 meninos sentados no chão e conversando a respeito do rio. Henrique perguntou: Bento, você sabe se mora gente naquela ilha? Bento olhou em direção da ilha e coçou a testa. Há muito tempo ouvi dizer que morava lá um homem ruim, mas nunca vi nada. Não sei se é verdade. Eduardo levantou-se
e chegou mais perto de Bento. Você nunca viu nada mesmo? Nem sinal de que há gente lá? E Bento hesitou. Olhou o chão, tirou o capinzinho da boca e falou: para dizer a verdade, um dia eu vi uma coisa lá. Os 4 entreolharam-se. Quico pediu: o que foi? Conte, conte. Vi uma fumacinha saindo do meio daquelas árvores mais altas lá e bem à direita. Estão vendo? Daquele lugarzinho vi uma vez uma fumaça. Só uma vez. Você se lembra, Bento? Só uma vez, mas era fumaça comprida que ia subindo, subindo até as nuvens. E Oscar perguntou: e você? Não teve vontade de ver o que era? E eu ainda era pequeno. Nem pensei nisso. Vocês, nesse tempo, ainda estavam em São Paulo? Não tinha vindo para cá. Quico disse: e por que não contou isso antes? Bento respondeu: ué, nunca ninguém perguntou nada? Agora perguntaram, respondi. Desse dia então, em diante, Henrique e Eduardo não falaram mais na ilha. Mas não pensavam em outra coisa. Durante o dia passeavam pelas margens do rio, explorando todos os recantos. Alimentavam-se de um único desejo: seguir aquele grande rio e ver a ilha de perto. Quando Quico e Oscar convidavam os primos para irem até o riozinho, eles iam, mas não achavam graça, não gostavam do filhote do Paraíba. Achavam insignificante aquele riozinho sapeca que dava 1000 voltas antes de ser engolido pelo grande rio. Um dia Henrique, que andava sozinho até mais baixo da fazenda, voltou nervoso para casa e segredou ao ouvido de Eduardo. Descobriu uma canoa velha amarrada lá embaixo, na curva grande. Parece abandonada. E Eduardo estava saboreando um pedaço de goiabada com queijo. Quase engasgou de emoção. Então, a professora vai parar por aqui. Será que eles vão conseguir pegar a canoa e conhecer a ilha? O que vocês acham, hein? Me conte aí. O que vocês acharam dessa história? Eu acho que é surpreendente. Tem muitas surpresas. O que será que tem na ilha? Olha quantas perguntas, quantas curiosidades. Vão respondendo para mim e amanhã eu conto para vocês se eles desceram o rio Paraíba com esta canoa ou não.